Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse daquela região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Então Jesus entrou de novo na barca, e o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia de hoje nos entrega o 5º capítulo do Evangelho de São Marcos, que começa com a narrativa desse belíssimo exorcismo realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, e um texto cheio de significado e cheio de riqueza que podemos, durante a nossa meditação, recolher um pouco dela. Então comecemos por um dado temporal sobre o texto de hoje. O primeiro passo é que o Senhor havia atravessado uma tempestade para chegar nessa região dos Gerazenos. O Senhor atravessou uma tempestade para encontrar esse povo. E no final do Evangelho de hoje vemos que o povo pede a Jesus, quer dizer, quase no final, o Senhor pede a Jesus que deixe aquela região, pois eles sentiram medo daquele homem que teve o poder de expulsar os demônios, daquele outro homem que sofria nas mãos do demônio, mas que tinha também o poder de dizer ao demônio onde andar, e o demônio obedecia. Talvez uma parte do medo fosse por causa disso, porque o Senhor poderia comandar contra aquele povo as forças diabólicas? Talvez.
na ignorância e na distância da compreensão, tudo é possível de ser pensado. Talvez porque Jesus gerou um grande prejuízo para todo aquele lugar. Se ele fizesse a mesma coisa com mais outros 4 ou 5 endemoniados, seriam mais de 10.000 porcos perdidos, e como é que a gente conseguiria recuperar isso? Ademais, são 200 corpos boiando, depois que vão estragar boa parte da água do lago. Poderia ter sido por razões práticas que eles também pediram que Jesus deixasse aquela região. Poderia. Não estamos aqui discutindo quais foram as possibilidades mais ou menos sociais que levaram eles àquela decisão, mas uma coisa é certa: se disseram para Jesus sair, é porque não sabiam quem era o Senhor. Porque sabendo quem era o Senhor, certamente jamais teriam pedido para que ele fosse embora. E aqui entra a maravilha do Evangelho de hoje, porque parece uma grande derrota, vamos colocar assim, né? O Senhor chega para aquele povo não está preparado para recebê-lo, não o recebe, e o Senhor sobe novamente no barco e segue de volta. Mas o padre acabou de falar que aquele povo ainda não conhecia o Senhor. Talvez, se o conhecesse, não teriam pedido uma tal coisa. E aqui entra a parte maravilhosa da história. Aquele homem que foi liberto do poder das trevas, aquele homem que conheceu o poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele homem que agora traz sobre si o testemunho do Deus Altíssimo, será aquele que irá anunciar o nome de Jesus. Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Eis que uma alma conheceu em profundidade a obra da misericórdia de Deus. E será através dele que aqueles ouvirão o anúncio do nome de Jesus. Mandaram embora aquele que não conheciam, mas agora, vendo a obra de suas mãos, também eles glorificarão o nome do Senhor. Não sabemos se o Senhor voltou em outras peregrinações maiores à região dos Gerazenos, mas uma coisa é certa: o Senhor que os amou e atravessou uma tempestade para ir ao encontro deles, não desistiria deles. Por isso não pense que Jesus, virando as costas, parte como quem bate a poeira dos pés. Veja, meus irmãos, aquilo que foi instruído na missão dos 72, o Senhor não fez nessas terras dos Gerazenos. Vocês repararam isso? Não bateu a poeira dos pés. Por quê? Porque o Senhor foi lá para salvar uma alma. E através dessa alma que recolheu a salvação de Deus, salvar o inteiro povo. Meu irmão e minha irmã, que palavra forte para nós hoje. Porque assim como aquele homem, sofrendo nas mãos de Satanás, nós um dia também já fomos salvos pelo Senhor das garras do inimigo infernal. Talvez não nas mesmas medidas que aquele homem, pois aquele homem sofria um drama muito severo, que era a possessão, e a descrição dessa possessão, como ouvimos na narrativa de Marcos, era muito severa. O invalidava em todos os sentidos. Ele vivia no meio dos túmulos. Constantemente o espírito infernal atentava contra a sua vida, o macerava fisicamente, o fazia uma pessoa pária em relação a toda a sociedade, distante. Os seus concidadãos tentavam acorrentá-lo, mas nenhuma corrente era capaz de detê-lo. Por quê? Porque uma corrente muito maior já o escravizava, aquela do poder das trevas. E dessa forma, aquele que terminou abandonado foi encontrado por Jesus. Jesus atravessou uma tempestade, repito mais uma vez essa expressão, para encontrar um povo.
mas poderemos dizer ainda de maneira mais precisa: atravessou uma inteira tempestade, atravessou uma inteira incompreensão de um povo para salvar uma alma. Olha o valor que a tua vida tem aos olhos do Senhor. O que o Senhor está disposto para te ver livre das garras do inimigo infernal. O que o Senhor está disposto para te libertar do teu sofrimento e da tua dor. Olha o que o Senhor está disposto a fazer para colocar também você, como aquele homem, diante de um povo que ainda não o conhece, que teme a presença de Jesus, para ensinar a eles, para anunciar a eles a misericórdia de Deus. Anunciaremos a misericórdia de Deus por aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. A partir daquele dia, o Senhor seguiu de volta para Cafarnaum, como vamos ver na continuação do texto. Porém, o anúncio do Evangelho permaneceu naquela terra. E quem o levava? Exatamente aquilo que ouvimos na segunda leitura de ontem, na missa. O Senhor escolheu os mais frágeis, o mais frágil dos homens, o mais débil dos homens, foi escolhido para anunciar a boa nova da misericórdia. O nome de Jesus se fez conhecido naquela terra através daquele que foi liberto pelo seu poder. Aquele que recebeu a plenitude da graça de Deus através da libertação, tornou-se agora um evangelizador, um anunciador. E eu e você, que fomos alcançados pelo sacramento da reconciliação, que fomos alcançados pela confissão e recebemos outra vez a graça do perdão de Deus. E nós, meus irmãos, que recebemos a Santa Eucaristia e que voltamos muitas vezes para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso bairro, para a nossa casa, para o clube onde praticamos esporte, um lugar onde Jesus não é bem conhecido e muitos têm medo de que seja exigente viver com Jesus, de que perdas grandes possam acontecer seguindo Jesus. Muitos que sentem o receio de que Jesus venha pesar sobre o cotidiano deles e pedem, não, por favor, sabemos que o Senhor é bom, vimos que o Senhor tem um poder extraordinário sobre as trevas que nos atormentam em tantos modos e maneiras, mas temos medo que a sua presença nos tire da nossa vida como tal e nos coloque numa vida de maior exigência. Por favor, respeitamos o Senhor, reconhecemos o Senhor, mas queremos que se mantenha uma distância entre nós. Quantas vezes nós voltamos para essa nossa realidade? Seria tão melhor poder seguir Jesus, poder estar junto dele. Olha o desejo daquele homem, de querer subir na barca com Jesus e segui-lo. São Charles de Foucault vai falar em uma de suas meditações a respeito disso. Às vezes o Senhor nos diz não. Mas Senhor, eu queria segui-lo mais de perto, eu queria passar o resto da minha vida só com você. Deixa eu te seguir de perto, bem de pertinho assim. Por exemplo, numa vocação contemplativa, num mosteiro, que bem me faria, Senhor, se eu ali pudesse estar contigo por toda a minha vida. E o Senhor diz não. O Senhor diz para você voltar e seguir por um outro caminho. E São Charles de Foucault, ele que viveu isso sobre a própria vocação, vai dizer para a gente esse testemunho, não há nada melhor do que cumprir aquilo que o Senhor lhe propõe. Por quê? Talvez aquele homem, olha que lindo, meus irmãos, seguindo a Jesus, conseguiria um bem muito grande para a sua alma e talvez um bem de um número a mais de almas com quem ele convivesse nesse segmento de Jesus. Mas o Senhor não se contenta em salvar apenas um ou alguns, mas Ele deseja salvar a todos. E ao dizer para aquele homem de voltar à sua cidade, à sua casa, à sua cidade, e ali permanecer, o Senhor lhe faz uma proposta diferente daquela que ele queria, que sem dúvidas era boa,
para o bem dele e de alguns, mas aquela proposta que Jesus lhe faz é melhor, não só para ele, mas para a salvação de muitas outras almas. E São Charles de Foucault conclui dizendo: nós não sabemos, mas provavelmente pela voz e o testemunho daquele homem que não seguiu Jesus como ele próprio quis, mas seguiu Jesus como Jesus lhe disse, talvez nas multidões que acompanharam Jesus até Jerusalém, muitos gerazenos estavam presentes. E talvez naquelas terras o nome de Jesus se difundiu e o anúncio dos apóstolos ganhou força e ecoou pelos séculos. Porque aquele homem decidiu fazer aquilo que Jesus lhe disse. E não continuar com ele subindo na barca, mas continuar com ele onde ele lhe disse para estar. Tomemos conosco essa palavra do Padre Charles de Foucault para olharmos para a nossa história vocacional, para a nossa vida, e diante do Evangelho de hoje peçamos ao Senhor essa graça de termos, número 1, essa recordação viva do que o Senhor fez em sua misericórdia sobre as nossas vidas. E número 2, que o Senhor nos chama a segui-lo sim, mas da forma que Ele nos propõe. E muitas vezes Ele nos pede para voltarmos aos lugares onde já estivemos, para ali anunciarmos com a vida o que Ele fez em nossa vida com sua misericórdia. E dessa forma conduzirmos não apenas alguns, mas muitos ao encontro do Senhor. Ele que tem um poder sobre todas as coisas e submete o inimigo infernal, conta conosco, para que triunfando contra o inimigo infernal sobre as nossas vidas, nos conduza, junto com a Beatíssima Virgem Maria que vai à nossa frente, a triunfar sobre as forças infernais no mundo, anunciando a sua misericórdia a muitos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.